No último vídeo eu estava explicando por detalhes ali as configurações, no caso, do .Gradle, e nesse a gente vai focar na parte principal do código multiplataforma e de fato você vai entender o mecanismo do KMP para você estar utilizando e como funciona tanto para Android quanto para iOS. Seguindo a nossa explicação sobre os arquivos .Gradle do código multiplataforma para você entender de vez o porquê ele vira o KMP, e o nosso foco nesse vídeo vai ser explicar sobre o Source Set. E você vai ver que depois disso vai ficar muito claro como funciona esse mecanismo do código multiplataforma e como ele impacta diretamente nas outras plataformas que você vai estar trabalhando em cima, tá? Antes de chegar nesse cara aqui, é interessante eu mostrar para você como ficou a estrutura de pacotes. Que quando a gente cria o nosso módulo KMP, ele por padrão ele vai acabar criando um Android Main, Common Main e iOS Main. O Android Main, como eu já falei anteriormente, ele vai ter a parte de Android, né? Enfim, ainda mais a parte do Android App. O Common Main vai ser o código compartilhado para as plataformas. E o iOS Main, ele vai ter todas as dependências e as especificações para iOS. Vai ficar um pouco mais claro isso nas dependências. Eu vou estar utilizando uma biblioteca como exemplo chamada Kator, porque ela tem uma ramificação para Android, para iOS e utilizando a própria parte do Common Main. Lembrando que o foco não vai ser explicar como toda a implementação do Kator, mas com ela você vai conseguir de fato ver como funciona essa dinâmica ali, esse mecanismo do código multiplataforma. Bom, dentro do meu Source Set eu vou precisar baixar as dependências. Eu tenho o meu Android Main, que vai ter o Compose, tem um monte de coisa aqui. Para o pessoal de iOS, não vai mudar muito do que vocês já sabem, vai estar dentro do seu podfile. É que, como eu não coloquei o Cocoa Pods, ainda não está com podfile aqui, mas depois a gente configura. E eu vou querer colocar o iOS Main. Então, se eu quiser colocar um iOS Main, eu só escrevo iOS Main e eu coloco as dependências. Você deve ter visto algum código de KMP, só para entender, de iOS by getting ou iOS creating. Isso é um pouquinho mais antigo, nas versões mais novas do Kotlin, foi na 1.9, ele acabou simplificando um pouco mais isso, tá? Mas só para você saber, caso você veja um iOS by getting, ele tá pegando uma configuração que já tenha de iOS, senão se não tiver, você vai ter que fazer um creating e criar. Mas no caso, já melhorou isso bastante. Eu sei que é porque você tá vendo esse vídeo, mas de qualquer forma já melhorou bastante isso, você pode trabalhar isoladamente cada um deles. Eu vou estar usando o exemplo do Kator, e só para relembrar vocês, caso não tenha visto o último vídeo, eu coloquei todo no meu .tome, onde fica responsável o versionamento e as dependências dessa biblioteca. Eu vou estar só simplesmente implementando e eu vou mostrar na prática como vai ficar a importação desses arquivos, tá? Então aqui no Android eu vou adicionar o próprio Android do Kator. No próprio Common Main eu vou adicionar todas as bibliotecas do Kator. E no do iOS eu vou adicionar as bibliotecas do iOS. Uma informação que eu acho que pode ser bacana falar, agora eu não vou saber explicar com detalhes, que agora eu esqueci, mas geralmente as coisas do Kotlin multiplataforma é _Darwin, e quando você quiser buscar os arquivos aqui dentro, eles vão ter o import do plataforma. Deixa eu ver se tem algum exemplo bom aqui, senão a gente depois cria em outro vídeo. Aqui, ó, plataforma ponto alguma coisa. Por exemplo, plataforma.ykit. Então fique atento com essas nomenclaturas ali para ficar mais fácil de entendimento na parte do iOS. Tendo isso, eu vou sincronizar meu projeto. E o que eu estou querendo dizer para os meus módulos aqui? O meu Common Main vai ter todas as coisas de Kator, que é do próprio código multiplataforma, e tanto no Android quanto no iOS eu vou ter minhas especificações. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas o código multiplataforma não é uma base única de código? Eu preciso, às vezes, quando eu instalar uma biblioteca ou outra, ficar me preocupando com isso? Sim, você vai ter que se preocupar às vezes, algumas vezes, mas boa parte ali, a ideia principal é você ter uma unificação de código para aquelas condições. Só que o KMP não vai fazer milagres, então vai ter condições que vão funcionar para iOS, e você vai ter que se preocupar sim, e talvez ter bibliotecas que dão suporte para iOS. Para você que mexe com mobile, já fica acostumado que nem sempre o suporte do iOS para essas coisas multiplataforma é tão rápido, eficaz ou talvez mais estável quanto do Android. Então são coisas que você vai ter que dosar e ficar pensando nesses tipos de problemas, tá? Mas beleza. Eu vou talvez adiantar, porque eu vou criar algumas classes para ficar fácil de entendimento, ou talvez a gente criar junto aqui. Eu vou criar uma classe Android, beleza?
só para ilustração. E eu vou dar um fun Android para mostrar para você os imports que eu vou estar buscando do Cator e tudo mais. No caso do Cator do Android, eu tenho um HTTP client aqui, beleza. E eu vou estar colocando o HTTP client do próprio Cator. O código não é para funcionar aqui, é só para vocês se preocuparem com a importação, tá, gente? Então, o meu HTTP client, ele pertence ao common main. E o meu HTTP pertence ao Android main. O que significa? Deixa eu ver se eu faço um desenho para ver se ajuda um pouquinho mais fácil. Mas, o que acontece? Significa que todo o meu módulo common main, ele vai prover as dependências das bibliotecas para cada um dos outros módulos. No caso, iOS main e no caso do Android main. Tá? Então, isso é algo que você vai ter que ter na cabeça. Quando eu vou gerar um artefato de Android App ou de iOS App, é uma composição, de qualquer forma, do common main com aquela respectiva plataforma. Beleza? Eu vou criar agora o arquivo no common main, para vocês verem um pouco a diferença. Vou criar aqui um arquivo chamado common. Beleza? E eu vou criar um método chamado common também. Isso é muito importante, porque daqui para frente a gente só vai na imersão dos códigos, então essa parte conceitual vai ser bem interessante para você entender o porquê tá acontecendo as coisas e como manipular algumas coisas, tá? Aqui eu vou ter uma HTTP client, desculpe, e eu vou tentar baixar o meu HTTP. Ele não vai achar. Ah, Rodrigo, mas você não colocou import. Eu vou colocar import. Ele não vai ter, porque ele só vai pertencer nas dependências do meu Android. E quando eu entrar no iOS, cadê no iOS? Eu vou só ter o meu Darwin e o meu common main, que eu vou mostrar aqui pra você. Ó, HTTP, beleza? E eu agora não lembro se era agora Darwin, alguma coisa assim. É, o Darwin, isso, beleza. O próprio pacote do Darwin. O que significa? Isso é um reflexo direto do meu Source Set. Dentro do meu Source Set eu tenho o Android main, que impacta nas bibliotecas do Android main, que vai gerar a compilação do Android main. O iOS main vai ter só o Darwin, que vai ficar aqui junto com as coisas do common main, que vai distribuir para os dois. Isso é muito importante, porque daqui para frente, tudo do KMP você vai precisar entender que você vai ter um código unificado no common main e você vai ter algumas especificações e especializações no iOS e no Android main. Então esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para você hoje, tomara que tenha ficado um pouco claro, mas daqui para frente a gente vai começar a decolar um pouquinho mais, fechou? Valeu, até a próxima!